Aí o Senhor me deu essa palavra aqui, que eu queria que você acompanhasse comigo. Segundo Crônicas, livro dos Crônicas, capítulo 29, bem conhecido de todos nós. E eu botei um título aqui, se quiser colocar aí, reconhecer o Deus soberano. Vamos repetir? Reconhecer o Deus soberano. Reconhecer o Deus soberano. Irmãos, nós precisamos reconhecer, ter intimidade, buscar, clamar por esse Deus soberano, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e nós não podemos abrir mão dele, desse Deus soberano. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Vou fazer um pedido, não coloca aqui não, quem está com Bíblia aí na mão? Isso, depois que a gente lê pode colocar. Vamos lá? Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo, é o título na minha Bíblia. Tinha Ezequias 25 anos. Quantos anos ele tinha? 25 anos. Era um homem experiente? Não, né? 25 anos ainda está começando a aprender algumas coisas, né? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, né? Conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha o que ele faz. Vai olhando aqui, vai lendo, que você já vai entendendo o que eu vou falar. É bem explicativo aqui. Ele, no primeiro ano de reinado, no primeiro mês, melhor dizendo, abriu as portas da casa do Senhor e reparou. O que ele fez, irmãos? Se ele abriu as portas, o que estava acontecendo com a igreja? A porta estava fechada. Olha só. Um menino de 25 anos. Versículo 4: e trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. 5: e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirais dos santuários o quê? Então o que tinha dentro da casa do Senhor? Tinha imundícia. O negócio estava fechado e dentro estava feio o negócio. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhes deram as costas. Também fechou as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com vossos olhos, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Versículo 10: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Até aqui.
Aqui, irmãos, a gente precisa já entender aqui o que nós podemos aprender nesse texto, que uma das coisas que esse jovem que assume o reinado, né, com 25 anos, ele já teve uma sensibilidade, ele já começou se incomodando, não com a parte econômica, não com a parte de guerra, de força, mas com as coisas espirituais. Então, a gente precisa entender que isso aqui, Ezequias está nos mostrando que nós precisamos entender que vai ter um diferencial em algum momento da nossa caminhada, para quem entende e sabe da soberania, concorda, abraça a soberania de Deus na sua vida espiritual. Porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre o tempo. Um ano para o Senhor é quantos dias? 1000 anos. É quanto? 1000 anos. É quanto é para o Senhor? Ele é dono do tempo, é para um dia, não é isso? É isso ou não? O Senhor é soberano sobre o mar, sobre as águas agitadas. Se Ele falar cala-te, cala-te. Você já viu como é que está lá a Zona Sul? Ipanema, Leblon, a água indo lá nos prédios, que chama a atenção do pessoal naquele momento ali, é uma ressaca. Só o Senhor pode falar assim, ó, aquieta aí, porque o mar já está quietinho lá. Ele poderia avançar, e Ele mostrou essa força. Então o Senhor, Ele é soberano sobre as águas, é soberano sobre o vento, é soberano sobre os teus problemas, sobre as tuas dificuldades. Quem crê assim, diga glória a Deus. Porque o vento e o mar obedecem ao Senhor. Amém? Reconhecer a soberania do Senhor. Salmo 128, versículo 1 e 2, diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme, porque entende a soberania do Deus Todo-Poderoso, e teme essa soberania, respeita esta soberania. Quando a gente deixa de fazer aquilo que é de direito de cada um de nós, como crentes em Jesus Cristo, nós deixamos de obedecer, de respeitar e de ter essa questão de temer ao Senhor. Não é de ter medo, é de temer, é de honrar, é de saber, é de ter convicção da soberania de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e irá bem na sua vida. Nós precisamos abraçar isso, nós precisamos ter essa convicção na nossa vida, porque se a gente tem essa convicção na nossa vida, nós vamos caminhar com mais certeza do Deus que é soberano e que pode abençoar e nos dar vitória na nossa caminhada. Mas se a gente age de forma contrária, logicamente que a gente vai começar a assumir algumas situações que o mundo vai contornando na nossa vida. E às vezes a gente está dizendo, eu sou crente em Jesus Cristo, eu ando com a Bíblia, eu sou da igreja tal, mas a vida
ela não demonstra aquilo que você diz que é. E a gente precisa entender. A gente precisa entender que não é a nossa posição econômica, social, nosso talento, ou outros predicados que fazem a diferença na nossa vida. Tem muita gente aí cheia do dinheiro. Nós aí também demos a Deus a um dos maiores, ou o maior comunicador de um programa de televisão, que é o Silvio Santos, um homem, não sei se é trilionário, né? O cara tem dinheiro aí, né? Mas a diferença não está aqui. Na verdade, o que verdadeiramente faz a diferença é nós temermos o Senhor e fazer a sua vontade, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ter uma vida abençoada, ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos. É o que está falando o versículo do Salmo 128. É temer ao Senhor. Da forma que a gente vai temendo ao Senhor, na sua soberania, a gente fica grande, a gente fica firme, porque o mundo que nós estamos vivendo requer de nós uma firmeza espiritual, não é muscular, não é porque você faz não sei quantos quilômetros aí correndo, não é isso, é uma firmeza espiritual. É isso que o mundo precisa ver em nós, é isso que o Senhor quer ver em você, porque quando você age assim, você teme a soberania do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Resumindo aqui, quem quer ser bem sucedido aí? Quem quer ser bem sucedido? Quem quer ser feliz? Seja temente a Deus e faça a sua vontade, simples assim. Pastor, qual é a palavra de mistério que o senhor tem aí nessa palavra? O que o senhor vai tirar aí de mistério, para que eu seja feliz? Eu vim aqui hoje, estou passando por um problema terrível na minha vida familiar, na minha vida matrimonial, na minha vida material, no meu trabalho. Qual é a palavra que o senhor me diz aqui? Temer ao Senhor e fazer a sua vontade, ponto. Está aí a palavra profética para a sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos chegar na falta de temor. A falta de temor. A falta de temor hoje, ele não só atinge aos pais dos dias de hoje, porque uma das maiores reclamações que nós ouvimos, nós que somos pastores, às vezes é a insubordinação de um filho para com o pai. Tem filho que está enquadrando o pai, tem filho que não obedece aquilo que o pai fala, ou que os pais falam. E hoje, existe uma dificuldade por parte dos pais, em ser mais rígido, como era no passado, porque o próprio filho já avisa: se você tentar fazer alguma coisa, eu vou correr atrás. Ele mesmo já se coloca de contra a parede. Então, todas essas questões de obediência entre pais e filhos, a gente vê que o mundo está dando as cartas, como diz aí fora. O mundo está desfazendo aquilo que seria o correto ser feito, de você pegar e não é você ser enquadrado pelo seu filho, mas você enquadrar o teu filho. Mas hoje há uma certa dificuldade, mas o que mais ainda assusta, que não está somente nesse campo, a falta de temor aos pais, mas a falta de temor
ao Deus Todo-Poderoso. E Provérbios, capítulo de número 1, versículo 7, vai dizer que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor, é o temor a Deus. E como tem sido a nossa postura diante de Deus, naquilo que se refere a uma obediência. Porque às vezes, irmãos, o pastor está aqui pregando, e ele procura, pelo menos é o que a gente faz nesse altar, é buscar de Deus uma direção para uma palavra. E aquela palavra vem, seja eu, seja a pastora Léia, seja pastor Denilson, pastora Zélia, pastor Paulo, pastor Rômulo, pastor Gilvan, pastor Aiofe, pastor Mateus, tem uma direção, tem uma obediência, mas muitas coisas estão entrando por aqui e saindo por aqui, numa demonstração de falta de temor. Talvez esteja falando assim, Alá, o que ele está falando? Mas Alá, o que ele está falando através da palavra de Deus, porque o que eu estou falando aqui não é de mim próprio, mas é da própria palavra de Deus. Quem escreveu Provérbios, capítulo 1, versículo 7, não foi eu, foi quem? Salomão. Inspirado por quem? Não está dizendo aqui o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E como nós quebramos esse princípio? Como nós quebramos esse princípio? Porque se nós tivéssemos que enumerar aqui a série de situações que a gente vive e que a gente não consegue ter um retorno de obediência, a gente vai ficar a noite toda. E eu estou falando isso, irmãos, é por conta da saúde espiritual. Cada um faz da sua vida o que bem quer, mas tem um princípio aqui, é um princípio de ver a tua vida espiritual sadia. É o que o rei Ezequias está fazendo aqui, na flor da idade, 25 anos, a sensibilidade dele era justamente essa: se continuar desse jeito não vai dar certo, nós precisamos fazer uma limpeza espiritual. E a gente aprende até mais aqui, para eu já estar indo para o final, para a gente orar. Primeiro, já falei aqui que com 25 anos ele começa a reinar e já tem uma percepção espiritual, ele tem uma sensibilidade. Aí eu te faço uma pergunta: qual tem sido a tua sensibilidade espiritual? Eu não estou dizendo que aquilo que você olhou, mexeu um negócio ali, é Deus, é isso, não estou dizendo isso não, mas ter uma sensibilidade espiritual. O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo na tua vida, às vezes até no trabalho, que você pode falar assim, tem algo espiritual nisso daí. Por isso você precisa pedir ao Senhor discernimento, para saber o que é do espírito e o que é da carne. Eu não gosto de ficar espiritualizando tudo, não gosto, não sou de tudo não gosto, mas irmãos, que eu estou atento para as coisas espirituais, eu estou procurando estar, estou me esforçando para estar, e às vezes vejo que tem muita coisa que é uma artimanha, que se nós não levarmos a coisa no sentido espiritual, não quebrando princípios da nossa vida espiritual, a gente vai perder. É a preocupação do rei Ezequias. Então, qual tem sido a sua sensibilidade? Não tem, irmãos, não tem uma vida de vitória
se não organizar a vida espiritual, fazer uma faxina espiritual, o que ele fez aqui. Primeira coisa, tem gente aí que assumiu um governo, que eu não vou dizer quem é o nome, e foi viajar. Já gastou bastante dinheiro do Brasil. Eu acabei falando. Eu ia falar de um país, né? A preocupação não foi essa? Qual é a preocupação que está tendo com as pessoas que estão enfiadas dentro de um hospital? A gente sabe como é que foi, as duras penas, conseguir colocar o seu Haroldo dentro de um hospital. E as pessoas não estão ligando, irmãos. Não tem mão de obra para suprir a demanda que está tendo. Eu estou achando que nós, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu acho que nós fomos envenenados. Só a graça de Deus na nossa vida. Nós temos vários amigos, irmãos, que estão passando por dificuldade. O último agora, a Léa me mostrou que eu não quis nem olhar direito. É o Marquinhos, que foi da Band Voz. Quem lembra do Marquinhos? Ele é casado com a Lília, ele hoje é um dos pastores da DEVEC. Ele está passando por um momento difícil, mas muito difícil, irmão. Muito difícil. Que só a graça de Deus, só a graça de Deus. E cada dia tem uma notícia como essa. Então a gente precisa fazer uma faxina na nossa vida espiritual. 2, a gente leu aqui que ele abriu as portas da casa do Senhor que estavam fechadas. Hoje, irmãos, não é diferente. Tem muita gente que de uma forma sutil está fechando a casa do Senhor. Quando a gente pouco se preocupa em estar na casa do Senhor, a gente está fazendo o quê? Fechando a porta. A gente está fechando a porta. Eu tenho força para fazer o que eu quiser, para amanhã trabalhar, para amanhã, vai se lamentando, sabe, eu já ia dizer assim, vai xingando, né, mas crente não xinga, né, crente não xinga, crente não comete esse pecado, né, crente não comete esse pecado. Ah, meu Deus, se eu pudesse falar aqui que um pastor estava falando para outro um dia desse aí, que eu ouvi, eu falei assim, meu Deus do céu, só a misericórdia. O cara sai, mas vai trabalhar. Agora, quando é para adorar o Senhor, para mostrar que você está com aquele que tem toda a soberania, demonstrar isso, fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Não se faz esse esforço, não se faz essa renúncia nas outras coisas, não existe isso. Então ele abriu a porta. Eu quero dizer para você aqui, quem está na live nos ouvindo, que a porta desse ministério, ele está aberto e continua aberto para quem quiser chegar aqui e adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória e toda adoração. Que é isso que você vai demonstrar, a soberania desse Deus na tua vida. Ele é soberano. 3, ele reuniu os sacerdotes e levitas, chamou os obreiros ao compromisso. Não se faz obra de Deus se não tiver compromisso e dedicação. Entendeu, pastor Rômulo? Entendeu? Compromisso com os obreiros deste ministério. Você não tem uma plaqueta simplesmente
obreiro, você precisa participar, você precisa pagar o preço do teu chamado na casa do Senhor. Mas pastor, eu não sou obreiro. Quem disse que você não é obreiro? Você, depois que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você também é um instrumento de Deus para levar a palavra para todos aqueles que estão necessitados por aí. Como é que vai ficar você? Eu estou falando de obreiro porque a responsabilidade é maior. Porque ele teve toda a oportunidade aqui em cima de dizer assim, pastor, eu não quero. Nem precisava vir aqui em cima, dizer assim, ó, eu não quero. Eu estou fora, pastor, pode me tirar fora disso daí, porque eu não quero. Eu não quero. É uma responsabilidade, mas aceitou, é uma responsabilidade. Então, essa responsabilidade você precisa arcar. Você precisa arcar. No nome de Jesus, não quebre este princípio, não quebre esse princípio. Então ele reúne os sacerdotes, chama os obreiros ao compromisso e mostra para eles, a gente tem que limpar tudo isso aqui, nossos pais erraram, houve um erro, a casa está imunda, o que está acontecendo não está agradando a Deus. Será que você já parou para pensar assim? Caramba, eu acho que tem alguma coisa aqui que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus. O meu comportamento está agradando a Deus? Agir dessa forma está agradando a Deus? Mas às vezes a gente vai fazendo, vai metendo o pé pela mão, e o mais fácil é lá na frente dizer assim, pastor, eu estou indo embora, chega, estou indo embora. Prefere agir dessa forma do que chegar e falar assim, epa, a minha casa não está direita, a minha casa não está direita, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando, o que eu estou falando, não está de acordo com a palavra do soberano. Irmãos, isso é gravíssimo, gravíssimo. E eu estou falando isso aqui, e eu sou tão pequenininho assim, pequenininho, que eu estou vendo coisas lá em cima, que está acontecendo, que só a misericórdia de Deus. Então eu estou dizendo para você aqui, irmãos, se cuida, fica ligado, não perca a tua bênção, não deixa de ter temor a Deus, porque tem muita gente aqui em cima, na prateleira mais alta, que já perdeu há muito tempo o temor a Deus. Tem gente que está aqui na prateleira de cima, que não sabe nem quem é o membro da igreja dele, que jamais vai subir um morro, vai subir uma comunidade para visitar alguém. E tem gente que dá muito mais valor a isso. Às vezes você chega aqui, se prepara todo, arruma e tal, e fala aqui, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí, a prateleira de cima, bota na internet, pastor Denilson. Porque eu digo em Jesus, estou falando, Jesus, é o caminho, eu estou falando o caminho e a vida. Toda a igreja já está vendo esse daqui, falando assim, olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. Irmãos, eu sou, não é questão de... Estou falando isso para a honra e glória do nome do Senhor. Eu achei interessante um negócio que aconteceu ontem. A Dedé, irmã da Vanessa, do Rodolfo, eu não tenho quase seguidor nenhum, mas se eu tenho uma seguidora é a Dedé.
ela sabe onde que eu estou, ela me procura para tudo que é canto, ela está o tempo todo me seguindo. Aí naquele momento, e eu não deixo de falar com ela, irmãos. O Nélis, acho que foi você, Nélis, que colocou aquele negócio do pessoal da tripulação, não foi? Atenção, senhores passageiros e tal, não sei se os irmãos viram aí, que o Nélis manda só para alguns grupos aí, né, Nélis? Se não for todos, né? Eu peguei na hora, achei aquilo eu não tinha visto ainda, depois eu vi e achei também muito legal. Peguei, como ela estava falando comigo, pum, eu mandei para ela. Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Tio, a mesma coisa que o senhor, um dia que eu estava na igreja, o senhor falou. Lembra uma vez que eu falei aqui, falei sobre o negócio, foi de manhã, que eu falei aqui assim, ó, irmãos, nós vamos fazer um voo agora. E tem aquela palavra de emergência, foi um pouco diferente, né, mas parecido com aquilo dali. Eu achei interessante aquilo, irmãos, porque o que eu falei ficou gravado na mente dela. E isso dá uma alegria, sabe por quê? Porque a semente é plantada, irmãos, é lançada, melhor dizendo, sabe? E dali para frente é com Deus, é com o Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter esse entendimento. A gente não pode fechar as portas. Mas pastor, eu não estou fechando as portas. Olha direitinho. Procura analisar. Faz uma meditação de como está a tua vida espiritual. Então, fica aqui a pergunta: como você está se dedicando à obra do Senhor? O versículo 10 vai falar no desejo de fazer uma aliança com o Senhor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança. E seria tão bom que a gente saísse daqui não pedindo ao Senhor uma aliança. Ele é um Deus de aliança. Ele faz aliança, mas é nós fazendo uma aliança com Ele. É o contrário. Se você me perguntasse, pastor, o que eu faria que agradasse o coração de Deus? O que eu poderia fazer? Uma aliança com Ele. Eu vou me dedicar ao Deus Todo-Poderoso de uma forma diferente, que eu nunca dediquei. Eu estou achando que nós aqui, num todo, e eu nesse todo estou dentro, não estou fora não, estou dentro, nós estamos precisando fazer algo diferente, ter uma aliança nossa para com Deus, na obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Essa obra aqui, Ele colocou nas nossas mãos, e tem uma responsabilidade muito grande nela, muito grande, muito grande. O nosso Deus é um Deus de aliança, e precisamos fazer uma aliança, nós fazermos com Ele. Jeremias 29:13 vai dizer: e buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o teu coração. Com qual intensidade estamos buscando o Senhor? E eu já estou terminando aqui. Com qual intensidade nós estamos buscando o Senhor? Irmãos, eu não consigo crer que a gente tem uma intensidade no domingo e olhe lá. No domingo e olhe lá. Ó, aqui ainda continua tendo escola dominical. É escola dominical. Mas vai diminuindo a cada dia. O povo está ganhando e a igreja está perdendo, porque já tem muita igreja que está acabando com a escola dominical. Tem muita gente que está fechando a escola dominical, porque se a igreja está recebendo os membros, se está vindo os membros para a igreja, por que eu vou parar com a escola dominical? Está vindo todo mundo. Ou será que o povo está impondo a igreja a acabar com a escola dominical?
Está sério. Irmãos, igrejas acabando com escola dominical. É assim que nós vamos levar o evangelho? É assim, nós começamos tão bem, nós tínhamos, sabe, as pessoas mais comprometidas com isso. Hoje está se perdendo esse compromisso. Justamente o que lá atrás o rei Ezequias, com 25 anos, detectou que tinha que dar uma mexida em tudo na parte espiritual, nós estamos sucumbindo com ela. Nós estamos fazendo o contrário do que ele fez. Ele encontrou a porta do templo fechada, o templo estava imundo, cheio de coisas que entristeciam o coração de Deus, abomináveis ao Senhor, e agora está acontecendo o contrário. Agora está acontecendo o contrário. Tem até crente que está indo para o candomblé. Tem crente que está dizendo que ele não acredita nem mais na volta de Jesus. Então a gente está descendo a ladeira, em vez da gente estar subindo, porque o céu que eu sei é para lá, não é para cá, para baixo, é outro lugar. É outro lugar, é para cima. E a gente está descendo ladeira. E eu queria que você ficasse de pé agora. Tem 2 itens aqui importantíssimos que a gente termina para a gente orar. No versículo 7, ele vai falar das portas fechadas, que foram os pais deles fecharam a porta do templo, e ele falou uma outra coisa de uma importância muito grande. Pessoal, presta atenção aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque se você não ouviu nada até agora, e se você ouvir só isso aqui, já vai ser uma vitória. A porta fechada e as lamparinas apagadas. As lamparinas, elas não tinham simplesmente a função ali de clarear, mas significava a presença do Espírito Santo dentro do templo. Pastor Denilson, apagada. Talvez se a gente fizer hoje como um carro que faz um pit stop para ver o que está acontecendo, ele está meio engasgado, ele está meio não pega, ele está, sabe? Você de repente vai detectar que tem uma luzinha que está apagando. É a luz do Espírito Santo. Porque quando a luz do Espírito Santo está acesa, aí não tem igreja fechada, aí não tem nada que te impeça, ou seja, obstáculo para você estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, pagando o preço na obra do Senhor. Tem tudo a ver aqui quando ele fala, as lamparinas apagaram, a presença do Espírito Santo não tem mais. Talvez esteja acontecendo isso na nossa vida, nas igrejas, a lâmpada está quase apagando. Sabe aquele balão japonês? Que a cera está quase acabando, está apagando. Daqui a pouco cai. Talvez esteja acontecendo isso na nossa vida. E a gente está precisando acender essa candeia. A gente está precisando acender o Espírito Santo na nossa vida. O fogo precisa arder continuamente sobre o altar. E não pode se apagar, irmãos. A gente precisa buscar isso para a nossa vida.
Pastor, qual é o remédio? Eu estou sentindo que eu estou enfraquecendo, eu estou fraquejando diante das batalhas. O remédio é esse: buscar a presença do Espírito Santo de Deus para a tua vida, acender esta lamparina que está se apagando, colocar combustível nela, para que você seja uma tocha, para que o mundo te veja nos dias de hoje, não como um covarde, não como um cara que aceita tudo, não, aquele que faz a diferença, seja onde você estiver. É isso que o Senhor está querendo de você.